graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje, meio-dia, começando a nossa live. Deixa eu abaixar um pouco aqui. Eu estou começando com louvor. Da irmã Kelly Melissa, tua igreja. Tua igreja, amém? A partir de hoje, abaixar um pouquinho mais aqui. Então, a partir de hoje, a nossa live vai começar meio-dia, irmãos. Vai começar ao meio-dia, porque meio-dia e meia, a pastora Luiz começa a live dele lá em Goiânia. O nosso jejum lá de Goiânia, a nossa igreja em Goiânia, começou também. Aleluia. Então, meio-dia e meia, né, nós vamos migrar lá para a live do pastor Aloysio. Amém? Mas hoje, como eu avisei para os irmãos antes, vamos seguir firme aqui na nossa live, o nosso 8º dia de jejum. Então, eu vou dar um tempinho aí rápido para você enviar esse aviãozinho aí para os irmãos da sua igreja, da sua célula, para a gente participar do compartilhamento de hoje. Amém? Participar do compartilhamento de hoje. Então, dou um bem-vindo aí à irmã Brenda, minha irmã Ionara, Deus abençoe, aleluia. Pastor Jean Veras, irmã Maria, amém, irmã Francisca Maria, aleluia, glória a Deus. Então você vai pegar esse aviãozinho aí e avisar os irmãos, como eu fiz hoje. Hoje eu avisei, né, pela manhã mais cedo, que a nossa live ela passa para meio-dia, amém? Vou dar mais alguns minutinhos aí para você conectar os irmãos. Graça e paz aí, Ademar. Deus abençoe. Vamos lá. Mais um minuto aí para chamar os irmãos, que eu quero compartilhar a meditação de hoje. Amém? Um abraço também para a irmã Cléo lá do Itapecuru, sempre firme aí nas nossas lives, amém. Deus abençoe a irmã, a sua família, a sua casa, aleluia. Hoje, queridos, antes de eu compartilhar, que aí vai dar tempo, dando tempo para os irmãos entrarem. Bom, recapitulando aqui, nós estamos no jejum, nós estamos fazendo um jejum de 10 horas, né, de 8 às 18. Nosso jejum, o tema do nosso jejum desse semestre é uma família, uma missão. Você faz parte da família de Deus. Nós fazemos parte de uma família divina que tem uma missão, não é? Então, nós começamos no domingo retrasado, encerramos a primeira semana. Nós estamos lendo o livro, deixa eu pegar aqui. Nós estamos lendo o livro do jejum, o livro do pastor Wilson Oliveira, Uma Família, Uma Missão. Pastor Wilson, nosso pastor e supervisor da videira de São Paulo. É um livro que ele é dividido em 3 partes. E nós encerramos essa última semana a primeira parte. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Essas 3 dimensões de Cristo, de Jesus, nós precisamos aprender, irmãos. Então, no domingo retrasado, eu ministrei essas 3 dimensões de Jesus. Ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. O que é a verdade? O que significa a verdade? É a visão, é o propósito, né? Jesus, ele nos capacita essa carreira, o propósito que nós estamos trilhando, a carreira proposta. Jesus é a verdade que nos leva e nos fortalece a chegar do outro lado. Então nós lemos nessa última semana que passou 7 verdades que estão aqui nesse livro. 7 verdades que estão nesse livro. Nós lemos, meditamos, compartilhamos na célula essa semana. Estamos encerrando agora, encerramos na verdade ontem, e nós estamos começando hoje a segunda parte do livro. Nós vamos falar de Jesus é o caminho. É o caminho. Quando eu falo de Jesus é o caminho, eu estou falando que ele é a estrutura, eu estou falando da estrutura. Sempre quando Deus ele nos dá um propósito, a carreira proposta, o
propósito de Deus para nós, divino para nós, o Senhor ele não está preocupado em você apenas chegar do outro lado. Já começando o compartilhamento aqui de hoje. O Senhor não está preocupado, querido, em você apenas chegar do outro lado, cumprir a carreira. Mas o Senhor se preocupa também como você vai trilhar essa carreira. Como que nós vamos trilhar, como que nós vamos fazer, né? Como que nós vamos estar nessa caminhada. Como? Então, Deus ele não quer apenas que você chegue do outro lado. Deus ele se importa de como você vai chegar do outro lado. E é aí onde Jesus diz que ele é o caminho. Ele é o caminho. Então isso fala da estrutura. Para cumprir a visão divina, o propósito divino, Deus ele nos dá uma estrutura divina. Porque para cumprir o propósito que é de Deus, irmãos, nós só podemos fazer na divindade. É uma obra divina, eu tenho que ter uma estrutura divina. Você está entendendo o que eu estou falando? É o propósito de Deus, então eu tenho que fazer com a vida divina, a vida de Deus. Então o Senhor ele nos dá uma estrutura para cumprir o seu propósito. O Senhor nos dá uma estrutura para cumprir a carreira divina. Qual que é essa estrutura? É a igreja do Senhor. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, ele está dizendo que ele é essa estrutura, ele é o caminho que nos conduz para o outro lado e nos dá uma estrutura. E qual que é a estrutura que o Senhor dá para cumprir o propósito divino? Qual que é a estrutura? Eu esqueci de fechar aqui a porta aqui de trás, então a moto passa aqui agora bonito, né? Então preste atenção, qual que é a estrutura que o Senhor nos coloca para cumprir o propósito divino? A estrutura é a sua igreja. 1 João, capítulo 3, verso 9, é o texto que eu quero ler hoje. E eu quero lembrar que essa live aqui, ela vai ficar salva no YouTube. Mas na semana passada eu vou tirar lá do Instagram aqui, vou deixar as dessa semana, mas também elas vão ser tiradas porque nós estamos colocando lá no canal, no YouTube, nosso canal Rodrigo Costa TV, tá? As lives estão ficando salvas lá no meu canal do YouTube. Então, assim, não tem problema quanto a quantidade aqui está vendo ou não. Você pode ver depois lá no YouTube. Veja o que a palavra de Deus diz. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque tem uma divina semente. A palavra de Deus diz, irmãos, que na verdade a palavra ela usa vários exemplos de modo a nos fazer compreender cada aspecto da vida abundante que o Senhor nos deu. Por exemplo, às vezes a Bíblia descreve que nós somos o exército divino, o exército de Deus. Às vezes a Bíblia nos mostra que nós somos lavoura de Deus. Mas aqui, 1 João, ele classifica o seguinte, ele dá um exemplo muito poderoso, porque João diz que quando o crente é trazido para a família de Deus, quando nós nascemos de novo, nós recebemos a divina semente. Eu gosto desse termo aqui, semente, porque toda semente carrega dentro de si a vida. Então uma semente de pé de laranja, ela tem toda uma laranja, tem a vida da laranja ali. Mas a semente também carrega dentro dela uma realidade completamente diferente de quando você olha para a semente. Então, por exemplo, quando eu olho para uma semente de laranja, você não imagina que dentro da semente de laranja tem um pé de laranja inteiro. Agora, irmão, o pé de laranja, ele está dentro da semente. Pastor, o que você está dizendo? Você e eu recebemos a semente divina. A semente divina, semente de Deus. Então, voltando à minha ilustração aqui do pé de laranja, então preste atenção. A semente de laranja, ela nasceu para ser um pé de laranja. Esse é o propósito de vida, é a carreira
proposta do Senhor. Você e eu recebemos a vida divina. E essa vida contém toda a plenitude do Senhor. Então, quando o Senhor lançou a divina semente dentro de nós, Ele nos colocou num ambiente propício para nós desenvolvermos essa semente. Então, preste atenção. Semente de laranja. Vamos lá, quem está comigo. Tem a semente de laranja. Eu preciso pegar essa semente e plantar a semente na terra, num ambiente que faça a semente da laranja florescer e dar todo o pé. 1 João capítulo 3, João diz que nós recebemos a divina semente, a vida do Senhor, a plenitude, está tudo na semente. Não pode ficar como semente a vida toda. Para isso, para essa semente florescer dentro de nós, o que o Senhor nos faz? Nos coloca no ambiente propício para a semente florescer. E que ambiente é esse? A igreja do Senhor. Irmão, irmã, a igreja é o ambiente onde Deus te plantou, Deus te colocou para você crescer, para você florescer, para você desenvolver. Por isso, chamar a igreja de instrumento, por isso posso chamar a igreja de instrumento de Deus, porque a igreja é onde nós crescemos, desenvolvemos. É óbvio que a igreja é muito mais do que isso, irmão. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 11. Paulo diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aonde nós somos aperfeiçoados? Nós somos aperfeiçoados na vida do corpo. Nós somos aperfeiçoados na igreja. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Há um pensamento diabólico, maligno hoje, que diz que a pessoa pode congregar em casa, que ela pode ser igreja sozinha. Não existe igreja sozinha. Igreja é corpo. A igreja é o lugar onde Deus te colocou para você desenvolver a divina semente. Todo filho de Deus tem essa semente. E o Senhor nos coloca no ambiente propício. Que ambiente é esse? É a igreja. Efésios capítulo 4, 11, Paulo diz que os ministérios são para aperfeiçoamento dos santos. Você está sendo aperfeiçoado para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha que a Bíblia diz, Efésios 4, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Você não chega nisso sozinho. Eu e você não chegamos nisso sozinho. Nós chegamos por causa da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, irmão. A igreja é um ambiente onde você está sendo aperfeiçoado, treinado. Você recebe do Senhor. Porque existem coisas, presta atenção, na sua vida, que quando você entra no seu quarto e ora sozinho, Deus concede a você. Mas existem coisas na sua vida e na minha que Deus só libera quando nós estamos no corpo. Você já viu algum soldado sem quartel? Você já viu, irmão, algum soldado sem quartel? Você já viu alguém, algum bombeiro, sem fazer parte do corpo de bombeiros? A igreja é o ambiente onde você vai crescer. Continuando Efésios capítulo 4, de 11 a 16, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Só é menino levado por todo o vento de doutrina quando você não tem um lugar para congregar, quando você não participa de um ambiente como a igreja que te faz crescer. Eu não estou falando de igreja perfeita, não existe. Você nunca vai encontrar. Se você encontrar a igreja perfeita, em nome de Jesus, não entra nela não para não estragar, entendeu? Nós estamos sendo aperfeiçoados, irmãos. Estamos sendo transformados. Essa divina semente que está em nós, o Senhor nos colocou no ambiente, porque toda semente precisa de um ambiente para crescer.
Qual que é o ambiente que o Senhor nos colocou para crescer? A igreja do Senhor. Paulo vai continuar dizendo: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo. Olha que coisa poderosa. O ambiente que o Senhor colocou para você e eu desenvolvermos essa divina semente, que em 1 João diz, é a igreja. Marcos capítulo 4, versículo 30 a 32. O Senhor conta uma parábola. Ele diz o seguinte: disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Olha que coisa poderosa. Jesus diz aqui no texto, quero focar aqui, quando semeado. O que significa isso, pastor? Isso significa que a divina semente precisa ser semeada, plantada. A divina semente que o Senhor colocou em nós, ela precisa ser semeada, ser plantada. Ela não pode viver como semente a vida toda. E quando plantada, ela cresce e se torna maior que qualquer outra coisa. Eu e você precisamos plantar essa divina semente. E o lugar da plantação dela é a igreja do Senhor. É o corpo. Você precisa fazer parte de uma igreja. Você nasceu de novo, irmão. Irmã, você não pode andar sozinho. Todos os exemplos na Bíblia de pessoas que andaram só não cumpriram o propósito, não cumpriram a carreira. A igreja é o lugar por excelência para o desenvolvimento de todos os propósitos do Senhor na nossa vida. A igreja é o lugar de desenvolvimento do propósito de Deus na nossa vida. Como a igreja ela é divina, ela é o único lugar que a semente divina tem as condições ideais de desenvolver. Então Paulo diz que nós somos aperfeiçoados. É um corpo. É um corpo, irmão. Nós não estamos a passeio ou como convidados nas igrejas. Não, não. Nós somos membros desse corpo que é a igreja do Deus vivo. A palavra de Deus vai falar. Agindo, funcionando. Nós somos igreja. Isso é uma coisa poderosa, irmão. Então não despreze a vida da igreja. Participa, querido. Uma das coisas que o inimigo, já são meio dia 21, uma das coisas que o diabo, o mundo e o pecado, que são os três inimigos que nós temos que enfrentar, que eles têm feito nesse tempo, é querer te isolar da vida da igreja. Isolar você, tirar. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele falou para Pedro que está edificando a sua igreja. Edificarei a minha igreja. Lá em Mateus capítulo 18. O Senhor está edificando igreja. Ele não está edificando só cada membro individualmente. Como membros somos individuais, mas fazemos parte de um corpo. E a Bíblia vai dizer que o Senhor nos deu a divina semente. Eu quero dizer nessa tarde aqui, irmão, nesse 8º dia de jejum, que Deus colocou dentro de você a semente dele, do próprio Deus, a divina semente, que não vai ficar semente a vida toda, acredite. Na verdade já não está como semente, porque tem muito de Cristo já gerado na sua vida e na minha vida, mas é até a plenitude, a estatura da plenitude de Cristo, é até o copo encher, é até essa vida fluir daqui de dentro, de maneira que as pessoas, quando olharem, elas não vejam mais o Rodrigo, não veja mais você e eu, veja Cristo, veja Cristo. Aonde que essa semente, pastor, qual que é o ambiente que essa semente, ela desenvolve? É a igreja, é o corpo de Cristo. É nesse lugar que o Senhor te colocou.
Glorifica a Deus pela sua igreja, irmão. Glorifica a Deus pelos seus líderes, seu pastor. Você não está andando sozinho. Se a semente é divina e a igreja é divina, pronto. Está aí, é o ambiente propício. Não existe soldado sem quartel. Não pode existir cristão. Não pode existir filho de Deus que faz parte da família de Deus se ele não participa do corpo, se ele não está congregando. Em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você que a igreja é lugar de proteção. Eu conheço muitas pessoas que quando os filhos são pequenos, o filho diz assim, não quero ir para a igreja, o pai consente, deixa em casa. Eu já atendi casos como pastor de pessoas que quando o filho não queria ir para a igreja, não estava nem aí. E às vezes até impedia o filho de ir. Até o dia que o filho se desvia, começa a entrar pelo caminho das drogas, da bebida. Sabe qual que é o primeiro lugar que as pessoas procuram? Qual que é? A igreja. A igreja. Já resolvi vários casos, já fui até mal visto, criticado. Certa ocasião, era no início de ano, nós estávamos para começar um retiro dos jovens em fevereiro, uma Holy Fest, já vendo inscrições, tudo e tal. Um dia antes do retiro começar, tudo pago, as inscrições. Entra em contato comigo uma mãe que estava desesperada, que o filho estava acabando de sair da cadeia, e ela conhecia a nossa igreja de um tempo, ela, meu filho está saindo da cadeia agora, eu preciso colocar ele em algum lugar para ele não ficar aqui, a se envolver com as drogas e tal. Eu falei, olha, é complicado, não tem como, o nosso retiro lá tem tantas vagas, já preencheu a vaga, e a inscrição, o valor, uma pessoa ficou chateada comigo. Não, vocês estão rejeitando. Não estamos rejeitando. E depois uma pessoa estava conversando comigo, dizendo, pastor, essa pessoa aí, quando o filho dela estava normal, envolvido na vida da igreja, ela criticava. Mas veja, o filho desviou, se envolveu com droga. O primeiro lugar que ela foi procurar é a igreja. A igreja é lugar de proteção. Então faça parte, irmão. Congregue. Como igreja videira, nós só temos um culto por semana. Onde estão os cultos da videira ao domingo? Todo domingo. Durante a semana, nós estamos reunidos nas células. Inclusive, eu quero incentivar você a continuar a leitura do livro. Se você não adquiriu, não comprou, irmão, você precisa comprar esse livro, ler esse livro aqui. Essa semana nós vamos falar da estrutura da igreja. A estrutura da igreja que o Senhor te plantou. Ele tem uma visão, então ele precisa de uma estrutura para desenvolver essa visão. Amém? Desenvolver essa visão. A igreja é esse lugar onde você foi plantado, onde você está. Nós somos essa igreja apaixonada pelo noivo. Jesus não vem buscar você sozinho, não. Ele vem buscar a sua igreja. Então faça parte desse corpo. Congregue, irmão. Valorize, esteja na vida da igreja. Elias, quando desanimou, a Bíblia diz que ele foi para o deserto. Pediu a morte, ficou só. Mas o Senhor falou para ele, Elias, eu preservei em Jerusalém 7.000 profetas que não se curvaram a Baal. 7.000. A igreja são esses 7.000. Irmão, a igreja é o lugar do fogo de Deus. A igreja é o lugar do derramar, do fluir da unção. Ó, quão bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba. O salmista vai dizer que ali ordena o Senhor a vida e a bênção para sempre. A igreja é esse lugar de você desenvolver a divina semente, em nome de Jesus. Se você que está aqui nessa live faz parte de uma igreja, escreve aí embaixo, eu faço parte da igreja. Eu sei que você é a igreja, certo? Você é a igreja, eu e você somos a igreja. Então você vai escrever aí, eu faço parte do corpo. Escreve aí, ou declara onde você estiver, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu faço parte da família divina. Você não está sozinho, irmão, irmã. Há um corpo, há uma família que ora por você, há uma família que conta com você. Amém? Corpo. Lembra do corpo de Cristo. Eu tenho 2 braços, 2 mãos, mas eu não abro mão de nenhuma das duas.
Eu quero as duas. O Senhor não abre mão de ninguém. Você faz parte da igreja. Você faz parte da família de Deus. Paulo vai dizer também em Efésios: por quem toma o nome, eu me ponho de joelho por quem toma o nome de toda a família. Você tem seu sobrenome normal, mas nós carregamos um sobrenome, o nome da família divina. Você carrega o nome da família. Você não está sozinho, não. Não se isole. Não deixe o diabo te isolar. Não deixe o diabo ficar colocando pensamentos na sua cabeça, né? Não, eu vou me afastar. Pensa comigo, irmão. A pessoa fica doente, fica chateada, fica em crise. Primeira coisa que ela faz é o quê? Não vou hoje ao culto, não. Não vou para a célula, não. Eita, meu Deus. Faz isso não, querido. Você faz parte do corpo. Aleluia. Amém? Eu quero orar então, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Quero abençoar a sua vida, declarar que você faz parte do corpo de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Abençoar todos os irmãos que estão aí, irmão Adilson, pastora Dina, estou vendo aqui, os irmãos da Igreja Plenitude sempre acompanhando a live, irmã Francisca Maria, pastor Sidney lá do Bar do Corda. Isso aí, eu faço parte do corpo de Cristo, é corpo. Nós não estamos sozinhos. Atos capítulo 12 diz que Pedro estava preso, mas tinha um corpo, uma família, a igreja orando por ele. As cadeias caíram, as portas se abriram e o milagre aconteceu. Em nome do Senhor Jesus, receba nessa tarde a bênção do Senhor sobre a sua vida. Pai, eu abençoo a nossa tarde. Declaro que é uma tarde poderosa, produtiva, de resposta de oração. Eu declaro que portas se abram sobre a vida dos teus filhos hoje, em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, sejam curados, em nome de Jesus. Aqueles, ó Deus, que de alguma maneira estão afastados do corpo da igreja, traz novamente, convence, toca esses corações hoje, em nome do Senhor Jesus. Pai, que como Elias, eles possam ir para o meio dos 7.000 e serem fortalecidos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro vida sobre você, irmão. Declaro unção. Eu declaro que a divina semente, ela vai prosperar. Ela vai. O ambiente que o Senhor faz germinar essa semente é a igreja do Senhor. Você vai ser frutífero, frutífera na sua igreja. Aonde você está plantado, você vai frutificar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor, o favor imerecido. Aquilo que você precisa fazer hoje, essa tarde, o Senhor vai te ajudar a fazer em nome do Senhor Jesus. Amém? Ame a igreja do Senhor. Faça parte do corpo, irmão. Você faz parte de uma família. Você não está sozinho. O diabo não quer que você entenda isso. Mas é por isso que nós estamos jejuando. É por isso que nós estamos aqui. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Olha, eu não esqueci os pastores participarem da live comigo. É porque eu ainda não consegui reunir os irmãos de maneira online, definir o dia, mas eu vou fazer isso em breve. E antes da gente terminar as lives, os pastores vão estar aqui comigo também. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Lembrando que a partir de hoje a nossa live começa ao meio-dia, e não 12:30. Amém, querido? Eu estou encerrando então, porque o pastor Aloysio, ele está começando a live dele lá no Instagram. Nós vamos para lá. Então, a partir de hoje, meio-dia, eu cheguei da rua um pouco antes da live e não consegui mandar para os pastores. Mas eu sei que alguns crentes esqueceram. Eu sei, mas eu vou mandar mensagem aí para lembrar. Então, a partir de hoje, nós começamos meio-dia. Então, eu estou encerrando aqui, mas a live vai ficar gravada lá no YouTube, no nosso canal do YouTube. Vou colocar lá, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Fica firme no jejum. Leia o livro, ok? Se você não tem o livro, peça ao seu pastor. Você que é aqui de São Luís, da Videira, você pode comprar na nossa livraria, tá bom? Deus abençoe sua casa. Uma tarde abençoada. Vamos participar lá da live com o pastor Aloysio. Deus abençoe.